Fala pessoal do Lance, tudo tranquilo com vocês? Hoje estamos aqui com um convidado mais do que especial, multicampeão como jogador e hoje em dia diretor esportivo do Barcelona, Deco. Gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente. Você jogou no Fluminense, construiu uma história, ganhou títulos pelo clube. Eu queria saber se você acompanha a equipe, se você acompanha o futebol brasileiro, mesmo morando longe e tudo mais, a gente sabe da dificuldade do fuso horário e tudo mais, mas você acompanha o futebol brasileiro e o Fluminense? Agora no Barcelona os horários tá mais complicado para ver os jogos, né? Acabo às vezes vendo no outro dia, ao vivo fica um pouquinho mais complicado. Mas tem acompanhado sim, o Fluminense já na mesma linha que vinha jogando bem, quando já desde o ano passado, com o Diniz, o time sempre joga um futebol de qualidade. E esse ano eu acho que continuou na mesma sequência. E na Libertadores foi espetacular, eu acho que jogos incríveis e estar na final é algo fantástico. E você conquistou 2 campeonatos brasileiros, mas não conseguiu a Libertadores. Ficou aquele gostinho de quero mais? Eu acho que a gente, sim, ficou. Talvez a gente teve momentos na Libertadores em que não pôde contar com todos os jogadores, eu também não consegui jogar alguns jogos. Eu acho que faltou um pouquinho não só de ser mais forte, acho que no final de tudo você tem que ter momentos importantes onde você tem que estar com os seus melhores jogadores, né? Isso às vezes não aconteceu com a gente nessa geração. E aí a gente acabou não tendo a chance de chegar numa final. Não chegou na final, mas em 2012 você foi um dos protagonistas daquela campanha, chegou a enfrentar o Boca Juniors 4 vezes, que é o adversário agora da final, né? E teve chance de marcar um gol na Bombonera, que é um estádio mítico, o Fluminense ganhou lá, uma coisa que é dificílima para um clube brasileiro. Você lembra um pouquinho daquele jogo? Eu lembro, na verdade, foi para mim, eu nunca tinha jogado lá nesse estádio, para mim dos melhores ambientes de estádio para mim do futebol. Eu lembro que a gente fez um jogo perfeito, a gente ganhou lá 2-0, nessa época o time estava com todo mundo, o Wellington Nem, estava eu, estava o Fred, ou seja, o time estava completo e aí quando o nosso time estava completo era um time forte. E a gente ganhou lá, eu fiz um gol, uma jogada do Nem, e eu lembro, nem sabia, mas depois que eu fiquei sabendo que foi histórico, né, ninguém tinha ganho lá. Então espero que seja histórico agora também no outro. E você lembra do seu gol, da jogada, da construção, como que você... Eu lembro, o Wellington Nem estava numa fase muito boa nesse ano. Era um jogador que no 1 para 1 ele passava quase sempre. Então quando a bola entra nele eu sabia que ele ia conseguir driblar e fui acompanhando o lance para poder saber que ele passasse, a bola podia sair o cruzamento. Então foi o que eu fiz. E o Boca Juniors ganhou 6 vezes a Libertadores, é o segundo maior campeão, está atrás do Independiente, que tem 7. E naquela época eliminou o Fluminense nas quartas de final com um empate aqui no Rio de Janeiro, depois de uma vitória magrinha lá na Bombonera. É diferente enfrentar o Boca Juniors numa Libertadores? Eles crescem? Como é que é? Eu acho que tem a ver com os jogadores também, né? Acho que tem jogadores, óbvio que da tradição de um time tem algum peso, mas quando você entra em campo isso não é determinante. Eu acho que o que é determinante é a qualidade mental dos jogadores, se tem a capacidade de sofrer, de entender que o jogo, mesmo sendo um jogo tenso, você tem que conseguir fazer aquilo que o treinador pediu, estar relaxado para poder executar as coisas que você acredita. Eu acho que sim, numa final sempre jogar contra o Boca é um clube de tradição, mas quando o jogo começa, acho que os jogadores não pensam nisso, não. E você vê algum tipo de favoritismo nessa decisão? Eu acho que é um jogo, vai depender muito da capacidade, como eu falei, né, mental dos jogadores do Fluminense. Eu acho que o Boca é um time frio, é um time que não tem problema em sofrer durante 90 minutos e não tem, já no jogo contra o Palmeiras foi um pouco assim. Bem que é um time que não se importa de estar sofrendo e uma hora vai, marcar um gol e tá tranquilo, ou seja, é um time bastante experiente nesse sentido. Mas acho que o Fluminense também, mostrou essa personalidade, principalmente no jogo contra o Inter, onde recuperou um resultado, onde foi para cima. Eu acho que no favoritismo é difícil numa final, não tem
Não tem favoritismo, acho que é um jogo normal, 50-50 para cada um, mas eu espero que o Fluminense ganhe, óbvio. E você comentou um pouquinho do Fernando Diniz, ele é um técnico que está em ascensão, né? Técnico interino da seleção brasileira, fazendo muito sucesso no Fluminense. Como é que você vê o trabalho do Fernando e se você enxerga assim, um potencial para o Fernando Diniz um dia trabalhar na Europa, por exemplo? Coisa que é muito difícil na história dos técnicos brasileiros terem sucesso lá fora. Assim, já teve no passado, né? Vários treinadores estrangeiros trabalhando fora. Eu não vejo essa questão da nacionalidade como um fator, eu acho que eu vejo a qualidade, né? O Diniz é um treinador de qualidade, como tem outros treinadores brasileiros de muita qualidade. Com certeza poderia ser um treinador treinar fora, como já houve outros, pela qualidade dele, não pela nacionalidade. Eu acho que aqui no Brasil a gente ultimamente está discutindo muito a nacionalidade e não a qualidade. Eu acho o Diniz um treinador de qualidade, como tem outros aqui nesse momento no Brasil, então com certeza ele poderia treinar fora, sim. E além do Fernando, a gente tem um nome aqui que é um grande consenso, que é o grande jogador do Fluminense, que é o André, um jovem que está sendo especulado muito no Liverpool, na Premier League de uma maneira geral. O Barcelona já observou esse jogador, porque é de fato tratado aqui como uma espécie de novo Casemiro, por exemplo. É um jogador que eu gosto, acho que é um jogador que tem crescido muito no Fluminense. Com o Diniz ele tem um salto de qualidade muito grande e com certeza é um jogador que está numa crescente na carreira dele e é um jogador interessante, sim. Mas prefere o Moscardo? Não, na verdade a gente não é nossa prioridade agora, nossa prioridade é trazer o Vitor, que é o que a gente já tem contratado, e depois ver como vai acontecer esse ano e óbvio que programar o ano que vem, temporada que vem, mas ainda é muito cedo, a gente está no início do campeonato, então ainda é muito cedo para falar disso. E só fazer uma brincadeirinha aqui de suposição, Deco. Se o Fluminense ganha a Libertadores, vai para o Mundial. Quem está no Mundial é o Manchester City. A gente pode ter um dinizismo contra o guardiolismo. Com quem você fica nessas horas? Não, eu fico com o Fluminense, óbvio, não tem nem dúvida. Acho que o Guardiola é um grande treinador, o Diniz também está fazendo uma carreira fantástica. Mas se o Fluminense chegar numa final, eu vou torcer para o Fluminense, com certeza.